Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar ventilado e os discípulos estavam com eles. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitam. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isto a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que ainda hoje, sempre, a gente tem que repetir a si mesmo: quem é Cristo? Quem é Jesus? Desculpe. Quem é Jesus? Porque ele tinha um nome, era uma pessoa, para mim e para o mundo. O que ele representa para a gente? A mesma coisa. O que representa uma esposa para o marido, um marido para a esposa, um filho para os pais? Uma coisa muito real. Não é uma coisa assim fantasiosa, psíquica, misticismo errado, porque a mística é uma coisa muito séria. Como o estudo e a união entre a inteligência e a ciência, assim a mística é a união entre a nossa alma e a própria fonte da vida, que é Deus. Por isso chamamos de mística, não é esta palavra, mas é um fato real. Não é coisas esotéricas, coisas estranhas. Eu fico meio doido quando o pessoal: como é que o senhor explica isto? Não explico. Então você não tem fé? Não, eu tenho fé, mas não tenho sabedoria para explicar tudo. Será que o aluno tem sabedoria de toda a ciência que ele vai aprender durante os muitos anos que ele está na escola? Não, mas tem fé. Que cursando todos aqueles trecos por aí, vai aprender tudo aquilo. A fé é aquilo que nos conduz a uma meta. Não é uma visão espetacular de coisas para que aconteçam coisas estranhas. Tem nada a ver. Por quê? Porque a vida é uma realidade, desculpa a expressão, é o português, muito real. Estava ouvindo ontem, antes de ontem à noite, com estes coisas de São Paulo, tem um que se diz filósofo, escreve nos jornais, Pondé, lá no canal da Cultura. E a senhora pergunta para ela: o que você achou
desses momentos. Eu deixei, não é mais uma coisa metafísica de pensamento. Eu que frequentei a escola de filosofia, já sei o que é tudo isso, sabe? Aquela coisa teórica que você pensa, imagina, sonha, pensa, repensa, começa a pensar de novo. Era uma coisa muito prática. Eu tive que me dar de conta com a vida. Porque a gente na rua, a polícia que batia, é coisa muito prática, não é? Aí a filosofia vai tudo no chão da prática. Assim também a nossa religiosidade, prestemos atenção que não seja uma filosofia, que não seja um simples pensamento. Porque a religião é simplesmente um fato, um acontecimento. É uma vida que veio se enxertar. Você sabe o que é ser enxertar, não? Você pega uma árvore que dá fruto, enxerta, que você abre, coloca, desculpa, não sou biólogo, nem sou agricultor, mas alguma coisinha a gente sabe. Então coloca lá, é aquela coisa selvática que não dá fruto nenhum, vai dar aquele fruto lá. Você vê. Então, é um fato, é a vida de Deus que se enxerta na nossa existência. A nossa existência não dá fruto nenhum. Enxertando a vida de Deus em nós, pelo batismo, ela pode dar frutos divinos. Para vocês compreenderem alguma coisinha mais prática ainda sobre isso, estava meditando nesses dias. Toda esta bagunça nas ruas, vamos deixar os problemas, coisas sociais que sempre acontecem. E os baderneiros, tanta polícia que assustei, sinceramente. Se o povo quer manifestar, para que a polícia? Se o povo não sabe manifestar. Você já viu alguma vez? Fique meditando e pensando. Não são nem católicos, os crentes, que fazem o dia para Jesus, não é? Me parece. Gente, marcha para Jesus. Milhões de pessoas. Não tem uma polícia. Será que não dá para refletir um pouco? Não dá para pensar um pouco? Não. Ou temos que ir para frente de qualquer jeito? Compreende? Então quer dizer que Deus trouxe alguma coisa, mesmo superficialmente dentro da vida da gente, ela modifica. Por quê? Ela não modifica um sistema social, porque quem faz o sistema social somos nós. Se nas alturas estão corruptos, é porque já eram corruptos antes. Chegaram lá e se manifestou a corrupção. Se nós não formos sadios dentro, sãos dentro, vamos ser todos corruptos. Gritamos por justiça, desde a Revolução Francesa, não? Liberté, égalité, fraternité, todo mundo quer um mundo fraterno, mas todo mundo, começando pelas famílias, em casa, vive no egoísmo que dá medo, que assusta. Como é que você vai criar uma fraternidade entre desconhecidos se dentro da própria casa nós não conseguimos viver uma fraternidade que já temos laços de sangue? Não precisa nem laços de coração, laços de sangue. Por quê? Porque o egoísmo é o centro de toda a nossa atividade. Tudo tem que ocorrer para mim. Tudo tem que ser em função de mim. Tudo tem que servir ao meu lucro.
Então o que eu tenho que fazer para os outros não é mais serviço, mas é lucro, é tirar vantagens. O azar, sabe qual é? Não é que haja isto, porque essas doenças é uma coisa real. É o azar que se enche as igrejas de gente que vive com esta ideia. Não que aceita isto como fraqueza, porque uma coisa é aceitar isto como fraqueza, tá bom? Ou como uma doença, porque o pecado é uma doença. Aí você, se está doente, você procura o médico que vai curar. Se você é doente pelo egoísmo, que sente que tudo você quer para si, aí você vai se curar, procura a Deus para que te purifique o coração. Nós temos cantado um canto no início, me dê um coração puro, etc. Não estou falando isto, porque não seria nem digno eu, que luto a vida inteira contra o meu ego, de falar a vocês nem a ninguém. Mas, e quando se aceita como princípio isto, que a vida é esta, e quem quiser esta vida, Jesus falou muito claro, vai perder a sua vida. Você está jogando fora a sua vida. Está jogando fora, porque a vida tem um sentido. E para dar um sentido, nós temos que saber a meta para onde vamos. É como uma viagem. Se você não tem uma meta quando você entra no carro, para onde que vai zanzando para cá, para lá. Mas se você tem uma meta, prepara a viagem, entra. Então, dar sentido à vida é dar uma meta à vida. Nós podemos dar as nossas metas. Aquilo que o povo fala, os meus sonhos. Tenho que realizar o meu sonho. Então, meu sonho de ser professor, meu sonho de ser isso, mas a vida é muito mais do que uma simples ocupação. Todas estas coisas são ocupações, trabalhos. Tanto é verdade que quando fisicamente, biologicamente nós ficamos doentes, todas estas coisas ficam de lado, não é? Até os próprios afetos humanos ficam de lado. E os próprios parentes nos condenam àquilo que a gente chama de salvação. UTI. Ou vocês não pensam, não meditam um pouquinho nestas coisas, não? Não. Como? Quando acontece que a gente começa a meditar, não é? Senão a gente vai ir lá mesmo sem pensar, porque nós não usamos as qualidades melhores da nossa vida que o pensamento. Por isso que a nossa vida é tão triste, tão rotineira, tão chata mesmo. Compreende? Então, o que acontece? Que já na vida biológica nós percebemos que ela vale mais do que todas as coisas. E nós gastamos a vida em função das outras coisas. Gastamos a vida em função do dinheiro, gastamos a vida, nos matamos em função da vaidade, em função disso, em função daquilo, e não usamos as coisas em função da vida. Agora, como falei no comecinho, que Jesus pergunta aos apóstolos, quem dizem que eu sou? Bom, alguns dizem que você é um profeta que ressuscitou, outros dizem que você é Elias, os antigos profetas do Antigo Testamento, outros dizem que João Batista tinha morrido havia pouco, também tinha pouca cabeça, pensei que era João Batista, porque Jesus tinha 6 meses menos de João Batista, como é que podia ser? Mas tudo bem. Mas vocês que estão junto comigo, quem dizem vocês que eu sou? A pergunta inicial que eu fiz. Tu és o Cristo. É aqui que vem a palavra. O nome dele era Emmanuel. Jesus. Deus conosco. O Cristo era o sentido, o ungido de Deus. O Filho de Deus. Que tinha sido prometido ao longo dos tempos a todo o povo de Israel. Então tu és o Cristo. Depois ele mesmo vai se definir em outra parte do Evangelho. Quem é o Cristo?
Eu estava pensando, porque para conhecer este Cristo, acho que, como fiz na carta aos Romanos, para saber como Cristo se relaciona conosco, vamos ver um pouquinho quem é este Cristo, esta pessoa. Precisa conhecer para procurá-la, porque depois vem nos avisar que este Cristo habita dentro de nós. Não está longe de nós. Então, se nós procurarmos Ele, se nós compreendermos quem é Ele, nós vamos procurar Ele dentro de nós. Aí começa todo um caminho, logicamente, não? Então, Ele mesmo se define. Eu sou a vida. Bom, aqui, olha, ele é um louco. Como pode um pobre homem mortal que vai ser destruído, e ele mesmo depois fala, olha, o filho do homem, ele vai ser pego, vai ser aprisionado. Não somente, ele vai ser rejeitado pela própria religião, os sumos sacerdotes, pelos teólogos da época, os doutores da lei, aqueles que ensinam ao povo como tem que agir, como tem que observar os mandamentos, nós padres podemos rejeitar Cristo. Não se assuste, não. Na realidade, na prática, ele vai ser rejeitado. Mas presta atenção, ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Este aqui também é um fato. Ou ressuscita, ou é destruído pela morte. E aqui não é mais nem metafísica, nem pensamento, mas é um fato prático, real. Então, se esta realidade está nesta pessoa, não vamos imaginar coisas estrondosas que nós chamamos de religiosidade. Todas as cerimônias bonitas que se fazem até nas igrejas, o povo chora, tudo bem, maravilhoso, mas não é aqui. Porque os mesmos que exaltaram Cristo no dia de Ramos, Hosana, o filho de Davi, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, ele tinha ressuscitado Lázaro, todo mundo sabia, região pequenininha, se sabia o que ele fazia, não? Então, o rei de Israel, etc., quem foi? Foram os mesmos que gritaram, crucificam. Este é o povo. Essas são as comoções populares. Mas a realidade vai em frente. Então eu sou a vida. E essa vida é enxertada. Deus trouxe a sua vida sobre a terra. Enxertou ela, primeiro, aonde? Naquela carne que foi gerada no ventre de Maria. Foi o primeiro enxerto. Deus se uniu à carne humana. Deus se fez homem, uma coisa só, com a criatura humana. Ao longo da sua existência, por isso que vem, Cristo era uma pessoa religiosa,
Não era um monge budista da reencarnação, que desde criança eleita fica lá retirado. Não. Era uma pessoa religiosa, porque Deus vivia naquele homem. Que era o quê? Não era padre, não era diácono, não era ministro da Eucaristia, não era pastor, não era nada. Era simplesmente um homem do povo, um carpinteiro. Então, para ser religioso, não precisa entrar no mosteiro. Mas é fazer o mosteiro dentro do nosso coração. Porque naquele carpinteiro era Deus que habitava. E ele demonstrou com a vida que Deus estava lá. Demonstrou com a vida. Demonstrou com os fatos. Demonstrou com os milagres. Quando ele perdoava os pecados, que é uma coisa invisível, levaram o paralítico dentro da casa. O que o pessoal queria? Que ele sarasse o paralítico, não é? É Jesus, aqui entre nós, assim, nossa linguagem. O que ele fala? Com a maior cara de pau, humanamente falando. Meu filho, te são perdoados os pecados. E o homem continua paralítico. Mas não foi isso que escandalizou os judeus, os fariseus, não. Este homem, carpinteiro, é um homem, um simples homem. Como é que ele pode perdoar os pecados? Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Ah, tá. Vocês não acreditam que eu posso perdoar os pecados? Vocês não acreditam, afinal de contas, que eu sou Deus? Não. Então, levanta-te, pega a tua cama, vai embora. O paralítico se levantou. O quanto que precisamos para a gente acreditar, não é? Vamos acreditar um pouquinho. Temos que ver os paralíticos que andam, não é? Temos que ver os surdos que ouvem, os cegos que enxergam, os mortos que ressuscitam, para levar um susto para a gente acreditar. Ou temos que levar uma sova, uma surra bem dada, para a gente ver a miséria que nós somos e a grandeza que Deus nos trouxe. Que sim, somos uma miséria grande, imensa, infinita. Mas também, no Salmo, a minha alma tem sede de Deus, como a terra seca tem sede da chuva. Somos uma miséria, está certo. Mas temos uma sede de infinito que nós mesmos não queremos saciar para nós. E criamos ilusões para saciar esta sede de infinito que está dentro de nós. Esse é o grande erro. Imenso, total erro. Criamos as ilusões, criamos os falsos deuses. Criamos o Deus como dinheiro, como Deus, o poder como Deus, o poder. Me sinto um Deus, todo mundo precisa de mim. Como eu me sinto grande. Quando você é rejeitado, que não serve mais para nada,
quem é você? E aí é que está a tua grandeza. Porque aí Deus vai te tomar nas mãos. E Ele, finalmente, vai saciar a tua sede. E vai realizar, não o teu sonho passageiro, mas o sonho de Deus. Porque Deus também tem um sonho para cada um de nós. Como vocês pais têm um sonho para os seus filhos. Deus não é menos pai do que vocês. Me desculpe. Ele tem um sonho, uma ideia clara para cada um de nós. E o sonho dele é que nós sejamos como ele. Então, na nossa total pobreza, enquanto nós somos, estava meditando Francisco de Assis nestes dias, multidões que iam atrás dele, conheço bem a vida dele, uma ordem, uma revolução feita dentro da igreja. O Papa escolheu o nome Francisco, sei lá por quê. No fim, praticamente, os irmãos dele, a ordem dele o rejeitou. A igreja o rejeitou. Porque aquilo que ele queria era uma utopia. Para os homens organizados, Deus é uma utopia. Não é uma realidade. E Deus é a única realidade. Porque em Cristo, esse Deus enxertado na humanidade, que nós também, e termino, somos enxertados. Ele se enxertou no ventre de Maria, e através daquele homem, ele se enxertou em todos nós, seres humanos. Quem conheceu a Cristo, vou falar, Beata Ângela de Foligno, vaidosa, bem casada, inteligente, rica. Depois que perdeu tudo, finalmente, dava risada quando os freios faziam pregação na igreja, gozava na cara deles, chamava eles de ignorantes, de burros, tudo. Quando ele finalmente se encontrou com Cristo, ele escreveu isto aqui: tu sacias todas as nossas aspirações. Como a terra seca deseja água, assim a nossa alma deseja Deus. Mas não somente tu sacias as nossas aspirações, tu realizas todo o nosso ser. Tu preenches toda a nossa dimensão humana e faz do ser humano aquilo que ele é e será. O ser privilegiado na criação por parte de Deus, onde Deus vem viver ainda na terra através dos seres humanos, como veio a primeira vez em Cristo.